Para nós é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês, assim, de um tempo para cá, a nível de trabalho, tem sido a razão de viver da minha existência, né? O movimento sindical, as lideranças sindicais, é uma coisa, assim, para mim, muito forte. Eu sei, acompanho o enfrentamento de vocês, a falta de reconhecimento, às vezes, a incompreensão, né? E eu tenho dedicado muito da minha vida a dar visibilidade ao que tem sido invisibilizado, né? Julgado, condenado, principalmente a nível de movimento sindical, que faz essa defesa. Então, vocês estarem aqui hoje organizados, discutindo as grandes questões, isso para mim é muito relevante. Sem mais delongas, aqui apresentar o que nos foi pedido, né? Aqui dos temas. Realmente, né, o importante não é justificar o erro, mas impedir que ele se repita. Tem tido vários erros, principalmente desde a reforma trabalhista, né? Então, alguns têm sido corrigidos pelo próprio Congresso, alguns têm sido corrigidos pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, bem especificamente, trouxeram umas pautas, né? E uma das pautas era essa, né? Acho que é a primeira, né? O Tarcísio, há algum tempo, me questionou sobre esse tema, então é a matéria, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal mantém decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre folga quinzenal de empregados aos domingos. Então, a primeira coisa que o pessoal está falando é assim, qual é o peso disso? Vamos contar uma história, tentar uma história que não seja tão de juridiquês, né? A questão é o seguinte, a nível de força, né? Sabendo que aqui vocês estão ligados à CUT, mas digo de força, de poder, vocês vão encontrar o quê? Que a norma mais poderosa é a Constituição, no nosso ordenamento, basicamente. E abaixo da Constituição vem a lei. Bom, em linhas gerais é isso. Para vocês entenderem, quando você tem aqui mais de 4 mil juízes pelo Brasil, às vezes um juiz decide de um jeito, outro decide de outro. Aí você tem 24 tribunais, 500 desembargadores no Brasil. Então você tem muita decisão divergente e isso deixa a coisa insegura. Como é que fizeram no sistema? Como a Constituição é mais forte, mas a Constituição não fala por si, tem um tribunal que dá a última palavra sobre a Constituição, que é o Supremo. E tem, a nível de trabalho, um tribunal que dá a última palavra sobre a lei, que é o TST. Pronto. Então, a gente, quando tem uma decisão de primeiro grau, no juiz é um peso, quando tem no tribunal já é outro peso, quando chega no plenário do tribunal, porque tem as turmas, é outro peso, quando chega no TST é outro peso e no Supremo é outro. Porque a grande pergunta, uma das grandes perguntas que foram feitas por vocês, a organização de vocês, eu também parabéns, eu fico fascinado, ela mandou um PDFzinho, teve uma reunião, dizendo os pontos, as perguntas, né? E a assessora mandou, olha, é bem bonitinho, do jeito que ela escreveu, eu até não me sentia assim, à vontade de copiar e colar. Eu fiz só uma foto da organização dela, olha aí, ó. Primeiro ponto para o senhor trabalhar, ela disse, ó, folga dominical para as mulheres. Atualmente existem várias dúvidas, olha. Qual é sobre a validade e se é direito ou não. Por isso que eu comecei falando aqui sobre Constituição e sobre lei. Porque não adianta estar na lei, estar na Constituição e na hora de cumprir, não cumprir. E na hora de você denunciar para o auditor fiscal do trabalho, o cara vai lá e diz, não é dessa forma que se cumpre. É por isso que é a primeira pergunta. Então, para entender aquela notícia, né? TST é o topo da lei trabalhista, STF o topo da Constituição. Então, logicamente, nós estávamos vivendo um momento em que houve a reforma trabalhista e estávamos desrespeitando tudo que era direito. Dizendo que a CLT estava ultrapassada, porque a CLT é de 43, e não ficam contando que ela vem sendo alterada, não só, é por outras leis mesmo. Ela vem sendo alterada sempre. E agora foi uma alteração muito extensa, né? Mas sempre ela estava sendo alterada. Não, esse discurso de dizer que ela estava ultrapassada não era. Então, a grande discussão era essa. Pô, e aí? Vamos alterar? Vamos. Aí ficou aquela dúvida. O que é que vale da CLT? O que é que não vale? Aí quase tudo foi para o Supremo Tribunal Federal. Então teve coisas que a gente chorou e houve coisas que a gente ainda está rindo. Certo? Até algumas posições que a gente vai avançar. Então, basicamente, ela perguntou, então qual é o amparo? Primeira coisa, estava na lei essa questão da folga da mulher,
como a folga de todo mundo. Mas aquilo foi perdendo força. E aí, perdendo para homem e perdendo para mulher, arranjaram uma fundamentação para usar um artigo originário da CLT e dizer que ele pega. Principalmente, e aí nesse caso, para a mulher. Pronto. Aí começou, logicamente, foram auditar, foram fiscalizar, aí o pessoal, não cumpre. Aí eu entrava na justiça, o auditor dava uma multa, pedia liminar, derrubava. Bota na convenção, não vale. Bom, a questão foi bater no TST. E essa questão, ela andou tanto, gente. Eu, sem querer muito juridiquei, mas para você imaginar como isso foi questionado. Você imagina, mais de 4 mil juízes do trabalho no Brasil. 24 tribunais. Chega lá dentro do TST, são 27 ministros, 8 turmas. E ainda tem divergência nas turmas, porque fica de 3 em 3. Ó, 3 vezes 8, 24. É 3 ministros por turma. Aí fica o presidente, o vice e o corregedor para ser como fosse um elo para as outras. Aí isso aí foi para a turma, acharam uma divergência dentro do TST e foi para a sessão de dissídios individuais. Que aí quer dizer, o que eu estou só mostrando que a pergunta dela era qual é a validade, qual é o amparo legal. Hoje é muito mais que legal, porque se hoje eu fosse falar que era só um amparo legal, você dizia assim, mas o Clóvis pensa assim e o advogado lá do patronal pensa diferente. Então, não é uma questão de força de lei e de Constituição. Hoje a gente acaba dizendo que a jurisprudência, dependendo de onde vem, é muito mais poderosa. Ponto. Então, isso aí andou pelo Brasil todo, andou pelos juízes, pelos tribunais, chegou no TST, brigou lá no TST, e dentro do TST de divergência dentro foi para o órgão final de lá, nessas matérias, que é a SDI. E a SDI definiu, então, primeira questão, qual o amparo legal, qual a medida que pode ser tomada, em caso de descumprimento, o que é que pode ser feito, existe possibilidade de revogação. Então, primeiro eu tinha que explicar isso, porque quando você abre uma notícia daquela, né? Aí, e olha, STF, TST, qual o peso disso? Bom, grosso modo, quando a lei já existe, e os dois confirmam, pronto, é jogar a bola, chutar para dentro do gol, e não precisa ter goleiro. É gol. Certo? Aí é gol total. É lei, é Constituição e é jurisprudência do STF e do TST. Pronto. É forte? Total. Está questionado hoje? Quando eu falei com o Tarcísio, estava. Por isso que eu adoro quando vocês me convidam para falar, porque eu vou atualizando meu material. Aí eu fui atualizar o material e dei uma olhadinha. Que dia é hoje? 30. Ó, entrei lá no site do Supremo. Olha ali, ó. Dia 28 de 11 de 2023. Foi quando? Anteontem. Foi? Foi. Olha aí. E no dia 27, sexta, não foi? Ó, segunda-feira, foi julgado em definitivo lá no Supremo Tribunal Federal. Eu disse, Tarcísio, tem 2 ministros que são contra. E pode ser que atrapalhe a questão, né? Eu disse até para o Tarcísio, olha como era na época. Olha, coloquei aqui os trechinhos da época. Olha, o ministro Luiz Fux e o Luiz Roberto Barroso divergiam da Carmen Lúcia. Eu digo, vixe, tem 2 caras poderosos, um deles, inclusive, na época, vai ser o presidente do Supremo, ó, Tarcísio. Então, isso aí pode cair, certo? Porque no TST a coisa já está consagrada, acabada. Aí os caras, como não tiveram força, jogaram para o Supremo. Porque quanto à lei, acabou-se. Aí foram discutir se aquela lei estava compatível com a Constituição. Aí foi para o Supremo. Chegou na ministra, ela disse logo, mas está mantido tudo que o TST disse e esse recurso nem cabe, não cabe. Aí eles entraram com outro pedido de recurso. Ó. Aí foi o primeiro. Ela ainda condenou a parte ao pagamento de honorário e aumentou o valor da multa. Esse aí foi o voto da Carmen Lúcia, né? Foi o primeiro, em 11 de 10 de 2022. Aí foi para o julgamento, para discutir essa liminar que ela manteve. Quando foi para o julgamento, o Fux
e o Luiz Roberto Barroso foram contra ela, só que lá são 11. Né? O TST são 27, lá são 11. Dos 11, tem que ter a maioria, então 2 ficaram contra, o resto foi a favor. Aí ele disse, olha, o qual foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes para dar provimento ao agravo. Quer dizer, já estavam 3. Mas mesmo assim, 3 contra 11. Aí a gente ficou naquela, Tarcísio, eu não sei. Vamos ver qual é a tendência desse pessoal. Ele disse, Cláudio, o que é que eu faço agora? Eu disse, meu amigo, a decisão do TST está mantida. O TST diz que é legal e é constitucional. E quando chegou na mão da Carmen Lúcia, ela manteve. Então, se ela manteve, está valendo. Agora, eu não posso te dizer que amanhã, né, quando esse julgamento acontecer, se eles vão manter. Já posso te dizer que já tem 3 caras contra. Mas eu te disse, são 11. Aí, beleza. Interessante é quando vocês vêm, me dão essa oportunidade aqui da gente conversar, eu vou lá olhar dentro. No processo, olha aí. Quando foi no dia 4/9 desse ano, ó, a turma negou. Foi com quem? Ó, negou o agravo, conforme a Carmen Lúcia, ficou vencido o Fux e o Barroso. Beleza. Aí o que os caras fizeram? Não se conformaram. Né? Eles não se conformaram e ainda entraram com um novo embargo. Pronto. Que foi esse que foi julgado. Olha a data, ó. Data do acórdão, 27/11/2023. Bem quentinha, zerada. Sindicato mais atualizado do país disso. Vocês. Por exemplo, eu estou com essa mesma fala. Semana que vem a gente vai estar em Brasília. Na outra semana eu vou estar em São Paulo, vou falar disso. Quer dizer, de lá ainda vai receber, vocês já estão sabendo. Certo? Então, olha aí. Tá vendo? Então, o acompanhamento. O ato do julgamento foi publicado, aí o acórdão. Porque às vezes sai, como foi o da contribuição sindical, sai aquela atazinha, mas não sai o acórdão. Mas o acórdão já foi publicado, já em cima do questionamento dele, já foi o embargo. E embargo foi rejeitado. Ponto. Então, grosso modo, se aquela época eu disse para o Tarcísio que podia, porque o TST já tinha fechado questão, o Supremo liminarmente tinha mantido a decisão do TST, o que tem que fazer agora? Aí no meio do mundo fazer. Exatamente. Fazer cumprir. Fazer cumprir. Né? Hoje não tem mais nem dúvida, certo? Eu coloquei, trouxe os acompanhamentos para vocês. Ó. A base da decisão, ó, eu fui trazendo todo, como é que o TST decidiu, ó, qual é o artigo, aqui, só para vocês notarem, né, a pergunta dela inicialmente. Ó. Qual é o amparo legal que garante a folga? Para atender a minha doutora, primeiro é a Constituição. Direito, ó, o artigo 7º, inciso 20, ó, proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Homens e mulheres são iguais, mas tem algumas diferenças porque a mulher exerce, está até provado hoje, né? Dupla, tripla, quádrupla jornada. Então, talvez seja até interessante, e eu vou passar depois para a nossa companheira da comunicação, o acórdão do TST, o que está acontecendo é o seguinte, todo mundo foi mantendo o TST. Só a ementa, que é aquele resumozinho, tem 3 folhas. Só repetindo e repisando qual é o papel da mulher. E eu vejo, acompanho o canal de vocês e vejo aqui, por exemplo, a Helenice, o pessoal, as mulheres aqui, sempre o negócio do Lilás e tal. E eu vendo a questão das mulheres. Quer dizer, esse acórdão é uma grande saudação ao movimento das mulheres. Se você for, a gente vai, der tempo, a gente dá uma lidazinha nele. Então, a nível de cumprir, está claro. Na Constituição está aí. Qual o artigo da CLT? Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Que é o que eu disse no começo. Ó. Esse direito era para homens e mulheres. Só que a coisa foi mudando, principalmente no governo anterior. Saiu, inclusive, norma
querendo liberar geral, feriado e domingo, dentro de uma portaria que era para outras coisas, sai. Hoje eu estava falando isso e estava assistindo isso hoje no evento da Superintendência Regional do Trabalho com o auditor Luiz Alves, né, que é o chefe da fiscalização aqui, estava exatamente mostrando isso. Mas, meu amigo, uma portaria não pode ser mais poderosa do que a lei. E a lei que fala do funcionamento do comércio nos feriados é uma lei complementar. Uma portaria não pode derrubar uma lei. Portaria não pode. Então, se eu tenho uma lei ordinária, só outra lei ordinária. Se eu tenho uma lei complementar, só outra lei complementar. Se eu tenho uma norma constitucional, só outra norma constitucional. Eu não posso pegar um soldado para derrubar um general. Não derruba. Normalmente não derruba. Pode até matar, mas vai preso, não fica no poder. Tem isso, né? Então, basicamente, essa questão, esse artigo. Mas eu estou logo mostrando essa questão, eu fico muito feliz com essa participação das mulheres, porque realmente, quando você lê o artigo, você pensa, é para todo mundo. Mas foi sendo construída uma narrativa e que levou o Ministério a fazer normas e que levou o Congresso mais reacionário, aí criando outras normas que foi legitimando, principalmente essa questão de legalidade econômica, liberdade e tal, e legitimando o trabalho nos domingos. Não é isso? Foi isso que foi acontecendo. Mas aí foi um momento impactante na história para nós, desse momento, quando se reconhece a diferença do trabalho da mulher. Pronto. Então, basicamente, ó, o processo originário do TST é esse, não precisa, para vocês, tanto detalhe. Olha aí, como eu tinha falado para o Tarcísio, a SDI fechou a questão em fevereiro de 2022. Ó. Aí eu tinha mandado essa mensagem para o Tarcísio desse jeito aí. Ele deve ter passado para vocês, ó, quem é que tinha divergido. Depois, como foi no TST, no STF, qual foi a decisão que foi base? É outra que é importante guardar. O STF diz que ele toma como precedente o tema 528, ó, que ele fala assim, ó, recepção pela Constituição 88 do artigo 384, ó, a gente estava usando como base o 386. O 384, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para a trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário. É outro que vale. Você diz, olha, o Supremo disse, olha, não tem o que discutir. Para nós, o tratamento com a mulher ele é diferenciado. Ponto. Nós já discutimos isso com relação ao artigo 384. Vamos repetir o mesmo entendimento no 386. Entendemos que tem que ser diferente quando se trata de mulher trabalhadora que está no intervalo de 15 minutos antes do serviço extraordinário, e vamos entender a mesma coisa, estamos entendendo quando se falar de folga aos domingos. E acabou a questão. Por isso que eu disse, aumentar os temas, é exatamente, quando a gente vai tendo tempo, a gente vai mostrando situações, estratégias e tal, por isso que eu digo, a gente vai só aumentando o caldo conforme as necessidades, mas assim, hoje está muito mais confortável da gente falar sobre essa questão, entendeu? Da mulher. Bom, olha, antes do custeio sindical, eu acho que, para a gente fechar, é importante a gente dar uma olhadinha no texto. Ó. Como é que ficou, né, o acordo? Onde? Que é isso? Olha o tamanho do texto. Vou aumentar. É mais repetição. Mas para as mulheres ficou interessante. Então, assim, não adianta só ler o artigo da CLT. Ponto. Não adianta só ler o artigo da Constituição, porque você está vendo que o que aconteceu foi, eles usaram a interpretação ampliativa. Eles casaram essa questão de dar um tratamento diferenciado para a mulher. Eles dizem que tem que ser igual ao homem. Exatamente. Eles mostram. Fantástico que você está dizendo, porque eles foram falar isso, ó.
O embargo, ó, já que já era a última decisão, ó, não foi acolhido. Ó. Mercado de trabalho da mulher, eu vou só pontuando algumas questões. Ó. Trabalho aos domingos, ó, disse ó, o 7º, inciso 20. Trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, ó, exatamente para vocês. Certo? Aí vem, que um dos sindicatos que eu vou falar em São Paulo é indústria, mas tem mulher. E aí a gente já pode discutir interpretação extensiva. Porque lá você funciona, por exemplo, imagina como é que está funcionando lá. Você chega naquelas padarias, que são padarias, bares e tudo. Né? Então, tenho aplicação da escala de revezamento quinzenal. Então, assim, Clóvis, precisa fazer o que aí? É só cobrar, meu. É só cobrar. Você mandar esse artigo, esse documento para nós. Mando hoje. Vai colocar nos escritórios e dentro das duas coordenadas empresariais, nos RHs, né? Exatamente, olha. Olha, sim, você vai explicando. A controvérsia quanto à aplicação da escala de revezamento, que favoreça o descanso semanal com maior frequência aos domingos das mulheres que trabalham em atividade de comércio. Dada a aparente antinomia, ó, eles questionaram. Eles disseram que o 386, como a CLT é de 43, como a outra norma, ó, a 10.101 é de 2000, né? Vem outra, ele vai dizer que não, isso aqui é incompatível, é como se tivesse esquecido essa norma antiga, isso aí está ultrapassado, isso aí já acabou. E aí eles vão dizer agora, não acabou de forma nenhuma. Olha aqui agora a parte das mulheres. Ó. Antes, vem aqui, ó. As premissas ressaltadas pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao rejeitar a arguição por o ônus da dupla missão familiar e profissional que desempenha uma mulher trabalhadora e o peso maior da administração da casa e da educação dos filhos, porque os meninos não têm pai, aí, acaba recaindo sobre a mulher. Palavras hoje, quer dizer, a interpretação não é nossa, não é o discurso só de chegar na porta da fábrica. Aqui é o texto literal do TST, já amadurecido por milhares de juízes, centenas de desembargadores. No acordo ele vai enfrentar uma parte, mas tudo não dá, né? Porque a mulher é igual aquele, não tinha aquele filme do Watchmen, né? Não tinha um homem azul, ele estava em 10 cantos ao mesmo tempo, né? Assim é uma mulher. Então ele diz, olha, com rigor, essas são as mesmas premissas que justificariam a aplicação da regra protetiva expressamente prevista. Aí ele segue, ó, ele vai repetindo várias vezes, o centro da discussão mesmo vai fazendo esse arremate, ó. De novo, o que induz a relevância de preceito de lei que viabilizem, olha aí, ó, progressivamente, ele está dizendo que pode aumentar, por isso que eu estou dizendo que eu vou utilizar outras categorias. Mas isso aqui, para o comércio, é como sem falta, como diz no Ceará, né? Não é igual o GSE que dizia que o político era assim, ele promete como sem falta e falta como sem dúvida, né? Isso aqui não. Aqui promete e está feito, né? Então aqui, olha aí, ó, relevância total, ó, progressiva, ó, eles têm que induzir, buscar normas e preceitos de lei que viabilizem progressivamente o ingresso das mulheres no mundo institucional do trabalho, sem embargo do tempo maior que elas dedicam à reprodução, formação e sociabilização da força de trabalho. Cabe redarguir como argumento, né? E em desalinho com os dados estatísticos, a ilação de ser a proteção das condições de trabalho da mulher um fator de redução da sua empregabilidade. Que é exatamente, são várias outras questões que, além de cuidar dos filhos, às vezes ela está com um problema hormonal e vários outros problemas femininos em si, que levam, por vezes,
à discriminação e ao preconceito no ambiente de trabalho. E na hora de contratar, não querer contratar. Exatamente. Ela falando aqui, eu me lembrei de uma situação de uma trabalhadora que acabou, eu me lembrei da história do Silvio Santos, né? O Silvio Santos disse, perguntaram a ele por que ele botou o SBT. Vocês conhecem, né, o Silvio Santos? Ele disse, você queria ser empresário, Silvio Santos? Ele disse, eu nunca quis ser empresário. Toda a vida eu fui trabalhador. Aí só que acontecia? Eu pegava um horário na televisão. Aí quando o horário, ninguém queria aquele horário. Quando eu pegava que o horário estava bem, quando eu ia renovar o contrato, a empresa pegava e fazia o quê? Não me dava mais aquele horário. E eu ficava, como é que eu ia vender minhas coisas? Se eu precisava daquele horário. Aí, assim foi em todas as emissoras que ele trabalhou. Resultado, ele disse, quando apareceu uma oportunidade, eu acabei tendo que, por força do preconceito com relação à minha competência, eu acabei tendo que ser dono de uma emissora. Ou eu era dono de uma emissora e botava meu programa direto. E era o que ele fazia no começo, né? Ele botava os programas dele, o resto ele comprava umas novelas, o Chaves, não sei o que, do México, passava o dia e a noite, depois ele entregou para o pessoal do Edir Macedo, era o resto do tempo. Meu amigo, enche a linguiça aí, desde que o meu horário, que era o domingo, esteja garantido. Estou colocando o caso de um homem, mas se você colocasse isso com a situação de uma mulher, eu vejo algumas mulheres aqui, eu estava até em moda, né? Umas mulheres de rosa, né? E tem uma empresa, que ela é uma empresa de cosméticos, que as pessoas que vendem muito, e lá é mulher, tem que ser mulher. Mary Kay, né? Mas vocês sabem por que é? Não sabem? Poxa, gente, que legal para essa conversa. O nome da dona daquele negócio era Mary Kay Ash. A Mary Kay, ela era exatamente aquela empregada do comércio, vendedora, que se garantia. Sabe o que é a mulher que se garantia? Depois procura no YouTube, qualquer documentário sobre Mary Kay Ash. Ela disse que ela alavancava a venda, ela levantava, e o que acontecia? Quando chegava na hora de ser promovida, botava um homem. Mas isso ainda existe. É interessante. Aí ela disse, olha, como é que pode? Aí ela ia pegar, aí ela pegava, se revoltava e ia para outra companhia. Quando chegava lá, botava a pior coisa para ela. Ela começava quebrando pedra no chão. As vendas subindo. Aí chegava a promoção para alguém, para gerente. Vinha um homem, não ia a Mary Kay. Eu disse assim, poxa, tudo aqui sou eu, a operação sou eu, a venda sou eu, a arrumada sou eu. Eu tenho vida, tenho família e eu consigo fazer tudo isso. E o cara que não fez nada disso, só porque ele é homem, ele é promovido? De novo, aí quando foi um dia ela disse, eu vou. Interessante eu achei essa história, porque mas tem uns documentários muito bons no YouTube, ou no Netflix, mas no YouTube tem. Aí você vai ver que ela por isso a ideia, entende? Ela diz, pois eu vou montar um negócio para mim. Só que o meu negócio só entra mulher. E ele é um negócio de mulher. Eu não estou recebendo nada da Mary Kay, não, mas é que eu achei interessante. Porque reflete que a comerciária vive. Entendeu? Aí ela botou a cor de mulher, ela dava. Quem vendesse mais ia dar nas premiações. Por isso que o carro é rosa. São cores femininas, coisas femininas para lembrar de mulher. E ela diz, toda a minha liderança é feminina. E foi um estouro nos Estados Unidos, a Mary Kay, que há algum tempo chegou aqui ao Brasil. E é por isso, só para vocês entenderem, por que os carros são daquela cor. Porque ela dava o carro. Lá nos Estados Unidos era o Cadillac, né? Ela dava, e tinha que ser o carro feito daquela cor, os bancos rosa, tudo rosa. Tudo personalizado para que a pessoa entendesse. Qualquer pessoa que olhasse que aquilo ali era um produto, uma empresa, uma marca de mulher para mulher e feita por mulher, mantida por mulher, e eu achei interessante, entendeu? Eu não sabia dessa história da Mary Kay. Pois olha,
É um ponto. Então, hoje, dentro desse nosso tempo, né, eu vou olhando mais ou menos aqui para o relógio Tarcísio, olha as coisas melhores. Nasceu, passa o dia. Aí, pessoal, ó, vocês quiserem anotar alguma coisa quando ele terminar, a gente faz um espacinho para quem tiver dúvida ou quiser perguntar qualquer coisa, qualquer pergunta é importante. Não tenta. Bom, então, tá difícil? Tá ajudando? Então, assim, eu achei legal porque me veio agora a memória de ter assistido. Eu me lembrei primeiro do Silvio, né? Porque como é que eu ia entrar numa americana para cá? Eu tinha que entrar num brasileiro, né? Para a gente trazer uma mulher de fora. Né? Isso é um arremate, é igual o Supremo fez quando trouxe esse artigo 386 da CLT para puxar para a Constituição e dar o tom. E a decisão, você tem que marcar isso, principalmente o movimento das mulheres. Que a decisão está enfatizando a condição da mulher, que é diferente. Certo? Então, basicamente, ficou dessa forma. Está decidido. A decisão já foi publicada agora no dia 29 de novembro. Esses votos contrários já foram vencidos. Lógico que só há 4, dizia um pensador aí, né? Só tem 4 coisas que ninguém muda, né? Não é isso? São 4 coisas que ninguém muda, né? Dor, velhice, doença e morte. O resto, né? São as 4 nobres verdades, né? Dor, velhice, doença e morte. Mesmo uma criança, quando ela morre, ela vai envelhecer, porque a gente fica sempre envelhecendo. Então, dor, velhice, doença e morte, ninguém muda. Mas hoje, para responder as perguntas dessa liderança, precisa fazer acordo para cumprir isso? Não. Precisa fazer convenção? Não. Precisa denunciar quem não cumpre. Precisa acompanhar. Se não cumpriu, entra com ação judicial. Se não cumpriu, denuncia a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E foi muito positivo hoje que eu passei a manhã lá com os auditores fiscais do trabalho, falando sobre várias questões, e uma das questões que foram apresentadas assim, en passant pelo Luiz, foi isso. Ele disse, olha, da mulher está sacramentado. Se eu pegar, eu multo. Ele é o chefe de fiscalização aqui do Ceará. Então foi show. Ele disse, eu não quero nem saber. Ele falou, a questão da mulher já está decidida pelo TST e pelo STF. Se não tiver dando, se eu pegar, eu multo. Pronto, então quem tem que dizer a mais? Né? Entendeu? É importante colocar uma base nossa convenção, né? Eu não sei como é a expertise, porque assim, às vezes no interior o pessoal diz assim, quanto mais cabra, mais cabrito. Mas o problema é o seguinte, às vezes eu peço uma coisa que já é minha, aí o cara coloca aquilo ali como uma questão, tá entendendo? Aí eu digo, mas rapaz, eu criei uma coisa para me fragilizar, se já é meu. É igual o cara disse assim, ei, Cláudio, por que tu não compra um carro agora, hein? Eu digo, rapaz, eu não queria comprar carro agora não, mas por quê? Porque em janeiro tem que pagar o IPVA. O cara diz, não, mas cada um paga o seu. Sim, mas na hora o cara diz, não, já tá com o IPVA pago, não sei o quê. Se não é assim, quando chega depois de fevereiro, de março, ele pagou porque era o jeito. E não entra na conversa. Ele diz, não, mas já tô te dando IPVA pago. Aí você fica, não era tua obrigação, não era, meu amigo. Chega lá em março, que já tá pago, é o jeito. Ninguém nem fala mais de IPVA. Não é assim? Então, se às vezes você tem que tomar cuidado, sabe? Tem que tomar cuidado. Você jogar coisas na convenção, quanto mais você estica, não só aumenta o tempo de mesa, quanto o cara, sempre que ele te dá uma coisa, ainda mais dá uma coisa que já é tua, ele vai pedir uma coisa em troca. Aí, às vezes, você se fragiliza. Agora, o Luiz deu uma sugestão show hoje. Ele diz, por se a convenção e o acordo, o negociado é mais forte do que o legislado, eu não sei por que eu não estou recebendo mais convenções coletivas de trabalho dizendo que ela é válida até que a próxima venha. Por exemplo, colocando a outra atividade dentro da convenção. Ah, isso aí eu vou te dizer, Oliveira. Era um negócio show. Eu sei que aqui, no caso dos sindicatos de vocês, o grande impacto, na verdade, que eu acho que acho que o centro da conversa era para ter sido esse, né? Vocês queriam saber mesmo, era desse negócio do funcionamento do comércio.
Porque o sindicato de vocês, grosso modo, pela estrutura social dele, vocês não tiveram muito problema com relação de ultratividade ou não, porque o comércio necessita de vocês para funcionar no feriado. Eu nunca tive dúvida disso. É uma situação pontual. É como outro sindicato que eu atuo na confederação, que é de movimentação de mercadoria. Eles assinam a carteira do trabalhador, tem que passar por eles. É outra realidade. Cada sindicato desses que eu atuo pelo Brasil, eu vou olhando, tem peculiaridade. Mas tem sindicato que não tem nada de troca, que tá aí, por exemplo, eu vi a conversa hoje com o Ardir do Sindipost, está com 5 anos, eu acho, sem convenção. Ele dizendo que a confusão, enfim, ele não tem o precedente que vocês têm, que é essa base dessa questão do funcionamento do comércio. Né? Como ela disse que a portaria teve esse problema, ela disse até que não precisaria falar muito, mas só uma passão hoje sobre esse caso, também foi interessante o que eu escutei hoje do auditor fiscal do trabalho. Ele disse, olha, ele pensou mais ou menos como eu pensei, certo? Para vocês, eu acho que essa portaria que trata sobre feriado, não é isso? Ó, só para vocês lembrarem, a gente avançar nesse ponto, ó, essa portaria aqui, ó, aqui, ó, só passando a do tempo, fala assim, ó, a portaria 3665 de 2023, ó, a lei, o decreto, considerando disposto na lei 10.101 de 2000, que estabelece que é permitido o trabalho em feriado nas atividades do comércio. Que era a pergunta que ela tinha. É domingo e feriado? Não, só está falando de feriado. O domingo é o que a gente falou há pouco. Para nós, eu digo, eu me sentindo irmanado a vocês, comerciário, né? Que eu fui comerciário na minha adolescência. Agora, eu me irmanando a vocês aqui, como advogado de vocês, mas eu fiquei assim, poxa, isso vai atrapalhar. Porque para nós a situação já está definida, a nossa situação já é clara, gente. Nós sobrevivemos porque existe isso aí, basicamente. Quando acabou a outra atividade, nós continuamos negociando porque aqui a lei municipal permite e só tem feriado se tiver na convenção. Nós entramos com ações, não sei se vocês acompanharam, mas uma parte dos meus cabelos brancos eu entrego a vocês, né? Porque, por exemplo, no dia que o Sebastião mandou a mensagem, o Tarcísio, que, por exemplo, vocês do comércio não iam poder votar no dia da eleição. Era 10 horas da manhã de sexta-feira, meu amigo. O doutor Tiago, que normalmente, vocês sabem, eu trabalho com várias pessoas no país, mas um estava viajando, outro estava não sei o que, né, assim, aí perguntou para mim, aí meu irmão, e os homens já entraram até, já tem uma decisão, assim, já tem uma decisão liminar, meu amigo, que era de uma juíza aqui de Fortaleza. Só para você imaginar, era a hora que eu ia almoçar. E a minha jornada ela é esquisita. Eu acordo de madrugada muito cedo e depois do almoço eu durmo um pouquinho, sempre assim. E durmo muito tarde. Então eu tenho esse pedacinho, sabe? Mas foi nessa hora. Você sabe o que é essa hora? Você tentar combater uma liminar dada. Aí, olha, a gente tentou falar, aí não tinha ninguém. Lá vai eu sentar de uma vez, o mais rápido possível, sozinho, escrever e passar para mim só protocolar. Fazer pressão na vara. A juíza ignorou a petição. Aí eu rapidamente fiz um mandado de segurança, eu fui escrever esse mandado. Rapaz, você tem que ter paciência, você tem que sentar para escrever ligeiro. Escrever, não tem como copiar. Eu tinha que contar a situação todinha, sentei ali no meu quarto, escrever o mandado de segurança, pedi para protocolarem. Já no sistema de plantão, já no sábado, para vir uma decisão, véspera de eleição. Qual era o tema? Funcionamento do comércio no feriado. Passei para a juíza garantiu para ele. Jornal, meu amigo, vocês sabem que eu tenho, quem me acompanha lá na internet é @ClóvisRenatoDireito, né, lá no Instagram e os outros. Todo dia tem vídeo.
No Facebook, uma desembargadora viu o meu vídeo dizendo que era feriado, porque o Tarcísio tinha me pedido para fazer um vídeo antes. Todos os canais de televisão estavam dizendo, vai funcionar no domingo. Quem acompanha lá, viu lá, uma desembargadora daqui botou assim, ih, doutor Clóvis, saiu agora no jornal, que não vai, eu acho, desse jeito está lá escrito, o senhor está enganado, eu acho. Ela disse assim. Aí eu vi, cara, exatamente. Aí eu digo, peraí, aí lá vai, escrever de novo, escrever o mandado de segurança, protocolar, falar com o gabinete, conseguir que o desembargador presidente desse uma liminar. E sabe que era foi que a liminar saiu? Meia-noite. E eu estava sem parar desde o começo. Ai, gente, é complicado esse negócio. Então, quer dizer, eu tenho que estar com pessoas, mas aquele negócio, se o pessoal, né, não puder, eu tenho que estar pronto para fazer, se for o caso. Eu não ia deixar vocês na mão. Então, não ficou a petição, se você for olhar, não é a petição melhor, mas foi a mais ligeira e deu resultado. Entendeu? Tinha que fazer. Mas ficou muito evidenciado isso. Eu disse, ó, meu amigo, nós temos a legislação que diz que o comércio só funciona no feriado se tiver convenção, não é nem acordo. Isso também fique claro, porque exatamente o companheiro do Sindipostos hoje falou lá que o TRT anulou vários acordos dele. Ele foi perguntar lá e estava o presidente do TRT, o presidente ficou calado. Eu disse, mas o TST, semana passada, eu tenho um grupo que é só de informação, que só são lideranças. Normalmente, até o Tarcísio participa, o Sebastião. É um monte de leitura todo dia, né? Assim, todo dia, só não tem no fim de semana, que é para quem não leu, né? E no feriado, né? Mas todo dia, se vocês quiserem, depois o Tarcísio manda o convite, quem quiser é só entrar no grupo e fica lá. É um monte de coisas. Quando você chega, são 30 notícias todo dia. É direito e negociação coletiva. Eu jogo algumas coisas de direito, algumas coisas de movimento sindical e algumas coisas de empresa. Como é que as empresas estão, quanto dinheiro tem, aqui não tem, não é assim? Para a gente se situar como é que está o mercado. Então, eu vou colocando lideranças, algumas que eu trabalho no país. Mas como vocês aqui, todo mundo aqui é liderança, né, diretor? Se tiver interesse, vocês pedem o Tarcísio, que é só mandar aquele convitezinho quando eu entrar, entra no grupo. Então, hoje mesmo já devia ter umas 20 coisas por lá, né? E eu ainda não coloquei econômico, porque eu leio, entendeu? Eu me cobro que eu esteja acompanhando, eu coloco. Então, lá não tem bom dia nem boa tarde, tem notícia. Todo dia tem notícia. Então, basicamente, eu fui colocar dentro dessa questão do funcionamento do comércio, dentro dessas informações. A gente entrou com a ação, o ponto era esse, exatamente. E hoje o cara falou que é acordo. E hoje estou dizendo, se for por acordo coletivo, e o Ardires falou isso lá. Mas a CLT, depois da reforma trabalhista, não diz que o acordo prevalece sobre a convenção, mas o TST e o TRT daqui não aceitam. Porque a lei diz expressamente, quando a legislação municipal autorizar e por convenção. Por isso que a gente tem convenção. Então, só me filiando a esse ponto, o Luiz disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele diz, para que isso aí, ter ou não ter essa portaria? A meu ver, eu achei que ele quis expandir para outras categorias. Mas para nós isso aí já rola. Entendeu? E por que eu estou dizendo nesse ponto, né? Já está também no ponto para a gente aplicar, porque nós já estamos aplicando. Eu fiquei receoso exatamente com o que aconteceu. A pessoa, que a gente estava falando com o Oliveira nesse instante, joga coisa na mesa que já tem e esquece que tudo que sobe, desce. E eles fizeram isso, doutores. Mandaram uma proposta para cá, já falando dessa questão da mulher, e em troca queria que a gente abrisse o carnaval, um bocado de coisa aí. O patronato já mandou. Que você diz, não, isso aqui já é meu. Que já é meu. Entendeu? Ele dá em troca de alguma coisa. Exato, por isso que eu digo. Aí foi o caso do ministro. O ministro não avaliou adequadamente, a meu ver, salvo o melhor juízo. Jogou e pensou que ele joga. Porque uma coisa que para o comércio todo já está funcionando, meu povo. Para que eu vou mexer nisso, Oliveira? Aí foi mexer, o que aconteceu?
mais de 10 propostas no Congresso, que é mais reacionário, vieram para cima, querendo derrubar e criar a lei. Aí eu digo, aí vai mexer em tudo, meu amigo. Aí é problema. Então, o que o ministro fez? Deu para trás, no sentido da portaria? Deu não, ele só mudou o prazo. Olha, ele botou assim, ó. A portaria está, ó. Entra em vigor em 1º de março de 2024. Mas o teor dela, grosso modo, é já o que aqui nos sindicatos comerciais nós já fazemos. Entendeu? Logicamente que eu não posso dizer que eles estão certos ou errados, eu estou avaliando uma situação que a gente chama micro. Nós aqui, eu, você, o comércio do Ceará, aqui de Fortaleza. Eu não sei como é que está na articulação nacional. Às vezes tem articulação, não falando da corrente da CUT, mas tem articulação mesmo do movimento. E às vezes, realmente é um vacilo, porque há erro humano. Que às vezes, eu não sei se a ideia era botar o bode na sala. Mas eu não sei se o bode não, desse jeito aí, né? Aí, se botar na sala não dava, né? Então o cara veio e bota para passar outra coisa, é o boi de piranha. Mas não foi, porque na hora que eles partiram para cima, o que o cara fez? Deu voltando. Entendeu? Ele não teve nada de barganha, simplesmente pareceu mostrar fraqueza. Entendeu? Mas para nós já estava bom. Tá difícil aqui até aqui essa parte também do funcionamento do comércio? Tá claro? Então o que é nosso, eu não gosto. Do que é meu, eu botar em negócio. Eu não gosto. Eu sempre lembro daquela história que eu conto toda a vida do menino do revólver, né? Que o menino dizia, o que é meu é meu. O menino chegou pro pai, pai, eu quero um revólver. Aí o pai disse, meu filho, revólver não é coisa de criança, passou 1 hora falando. Quando terminou, o menino caladinho, o que você entendeu? Entendeu, menino? Entendi. Você entendeu? Entendi. Aí o pai, não, mas continuou, você sabe, né? A arma não é para criança, tá, falou mais meia hora. Aí o menino, você entendeu? O menino balançou a cabeça. Pô, agora diga o que você entendeu. Ele disse, aí, o senhor vai me dar ou não vai me dar meu revólver? Assim é o que é nosso para mim, na minha leitura, certo, Oliveira? Não entre não, ó, o cara, olha, vou botar essa cláusula aqui que é um direito que já está lá na CLT, na Constituição, reconhecido pelo Supremo, pelo TST, para mim eu botar isso. Se ele vier lá para cá, aí é que eu vou dizer, bom, peraí. Aí vamos lá. O sindicato hoje, aí é o que pode ser avaliado no futuro. Às vezes ouvir da categoria, se ele quiser, a nível de negociação, mudar, digamos, tem determinado setor que as mulheres queriam, era aquele dia que ela ganhava mais dinheiro, que não sei o que, queria trocar por um feriado, é assim. Aí vai ser muito particularizado. Não, e talvez fosse melhor fazer um acordo coletivo. Para aquela ali. Faz na convenção o funcionamento do feriado e tenta criar um hiato lá que possa abrir uma possibilidade de, no acordo, não negociar isso, porque o TST diz que tem que ser convenção, mas flexibilizar alguma coisa, se para melhor, se for para melhor. Mas, grosso modo, eu acho que do jeito que está, vai bem. Certo? Bom, aí o tempo indo e volta. Último time, né? Tá difícil hoje? Tá claro? Bom, tô olhando aqui pro relógio, tu tá assim, passando um pouquinho. Bom, 20 minutos ainda. Tema 935. Contribuição sindical. Foi hoje, eu estava lá, aí chegou um sindicalista. Acho que era o Valmir do SINDPD. Aí disse assim, Dr. Clóvis, por quê? Ele fala assim, né? Dr. Clóvis, é assim, né? Por que o Supremo não decidiu logo? Como é que vai ser o direito de oposição? Aí eu disse, meu líder, eu acho que isso não é matéria do Supremo, não. O Supremo é para avaliar se uma coisa é ou não é
compatível com a Constituição. Com a conjuntura que está lá, essas matérias de detalhamento são matérias de lei abaixo. Então, eu acho que a decisão vai bem do jeito que ela está. A decisão acerca da contribuição assistencial. Tá bom. O que aconteceu lá? Saiu o acórdão e foi embargado. O embargo da Procuradoria-Geral da República pergunta uma coisa interessante. Ele pergunta assim: qual é o prazo de validade dessa decisão? No sentido de, só para vocês ver se eu consigo explicar sem ser tão juridiquês, mas é assim, ó. As ações no Supremo Tribunal Federal, de regra, que tratam sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, elas têm efeito contra todos. Eles usam uma palavrinha de latim que chama erga omnes. E o efeito, como a Constituição não é o topo, nada pode ser contra ela, entende? Então, teoricamente, uma coisa que vai contra a Constituição, se ela for declarada inconstitucional, é como se ela tivesse nascido morta. Então, o efeito era para ser retroativo. Entendeu? Então, por natureza, que eles chamam ex tunc, né? Quer dizer, é um efeito contra todos e retroativo. Mas na decisão, de fato, o Supremo não entrou. E é pertinente o embargo da Procuradoria, por quê? Porque até outro dia o Supremo, no mesmo processo, dizia que não podia. Entendeu? Então ele vai dizer que quem estava contra era só a interpretação dele? Porque na votação, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso levantaram a questão que, com a reforma trabalhista, o movimento sindical ficou sem custeio. Entende? E naquele momento era o jeito criar uma contribuição. Porque há uma mora legislativa. Quando saiu a lei em 2008, que é a lei da criação das centrais sindicais, ela falava que a contribuição sindical, que era o imposto sindical das antigas, aquela ali ia morrer. Ia ser criada uma lei que regulamentaria a contribuição negocial. Só que essa lei nunca veio. Então eles, na reforma, se apressaram e mataram a contribuição sindical obrigatória, não foi? E não veio a nova de negocial. Então o Supremo, vendo essa situação fática, ele disse, bom, vamos mudar nosso entendimento, porque é como se houvesse, ele não fala tão detalhadamente assim, mas é como se houvesse uma mora legislativa. Matou por um lado e não deu pelo outro, né? A história bate e assopra, só bate, o que só bate. Então assopra, né? Cadê o assopro? Né? Então o Supremo está dando o assopro. Porque foi questionado, né? Embargaram e ele levantou essa questão. Embargaram em cima de um embargo que já tinha. Mas ficou essa questão. Se fosse a primeira vez que o Supremo julgava, em tese o efeito era para ser contra todos e retroativo. O que isso ia impactar? Nós poderíamos entrar com ações pelo passado. Entendeu? Agora, qual vai ser a aplicação? Vai ser de que prazo? Da decisão que foi tomada no 935, na última? Vai ser desde o início do processo 935? Vai ser desde sempre? Vai ser desde a reforma trabalhista? Ou vai ser daqui para frente? Entendeu? E é isso que está embargado. Grosso modo, é isso que está embargado. Bom, faltar, não faltar, grosso modo, para nós, para o de hoje, já está valendo. Entendeu? Não foi dado efeito suspensivo, está valendo. Pode cobrar. Basicamente é isso. Pode cobrar. Logicamente, tem que dar o direito de oposição. Pode cobrar. Faz a autorização, tal. Aí o cara, como é que faz? É infra. Mas, Clóvis, presta atenção. E como é que você orienta os sindicatos que você atua e tal? Eu disse, aí ele me chama para fazer uma palestra, eu digo. Eu estava brincando, né? Mas assim, ó. É só pegar o que já tinha de jurisprudência antiga, meu povo.
E quem é que briga com a gente, sindicato, por contribuição sindical? Quem é que briga? Não é o trabalhador. É nada. É ou o trabalhador ou o patronal vai denunciar lá no Ministério Público do Trabalho, né? Assim, aí o procurador, vem cá, menino. Ei, seu Oliveira, vem cá. Aquela cláusula, não é assim não? Aí tu chega lá, senta na mesa, e diz, diga, doutor. Aí o cara, aí esse papel aí tem assim, termo de ajustamento de conduta. Vai pagar o Oliveira 10 mil reais e não sei o que, e nunca mais vai fazer. Não é assim, né? Acertou lá desse jeito? Estou dizendo. Uma vez eu cheguei lá, o sindicato tinha uma confusão lá, aí a doutora chegou, tá aí, doutor, não fala. Rapaz, eu conheci a mulher e tudo, mas quando ela sentou na cadeira lá, que eu não trabalhava mais lá, ela olhou, é isso aí. Aí eu olhei o papel e tinha. O sindicato estava certo, era uma denúncia infundada, e quando eu cheguei lá, ela só fez dizer, e no caso lá, o Ministério Público não era nem competente, era o federal, ele era do trabalho. Aí eu cheguei, ela só fez assim, aí ó. Eu olhei, quem é isso? Olhei, tá, teve de ajustamento de conduta. O sindicato ia pagar não sei quantos mil, e se comprometia a nunca mais fazer. Eu disse, mas doutor, a senhora leu, eu fiz uma contestação aí no procedimento. É isso aí, é isso aí. Se quiser, é isso aí. Se não assinar o TAC, né, ela entra com ação. Aí eu disse, doutora, nós estamos certos. E como é que nós vamos assinar o TAC? A senhora leu? Não, o que eu tenho para vocês é isso aí. Então tá certo. Não sei, ela não ia dizer isso, né? Mas, enfim, eu coloquei. Que uma das coisas que eu colocava era porque ela estava discutindo que o sindicato tinha feito uma fraude ao seguro-desemprego, um negócio de oposição, uma briga lá, a menina foi despedir, ela pediu para fazer aqueles acordos, né? Assim, né? Para devolver, o sindicato nem fez. Eu disse, doutor, aí ela veio só, mas tá aí, quem é competente, como é a questão de verba federal, não é matéria de trabalho, essa matéria aí lá no MPF, né? Aqui não. Aí, não, se quiser isso, doutora, muito obrigado, né, e tal, mas a gente não vai assinar, não. Tá, passou, ficamos esperando chegar a notificação da ação civil pública, né? 1 mês, 2, 3, quando chegou, foi arquivado o procedimento. Ele disse, tinha assassinado, hein, Oliveira? Tinha pago. Assinou, pagou, né? Então, eu disse, mas não pode, nós estamos corretos. Então, estou só querendo, a gente está indo para o final, que vocês agora estão querendo o direcionamento do como fazer, não é isso? E eu estou querendo só dizer isso. A minha preocupação, normalmente, a nível nacional, com relação, quem sempre combateu os sindicatos com relação à contribuição sindical foi o Ministério Público do Trabalho. Foi isso? Sempre. Então, o patronal, ele não vem sozinho. Como é que o patronal vai brigar pela contribuição que ele assinou na convenção? E que ele tem direito. Entendeu? Que ele também quer. Então, quando ele quer fazer isso, ele vai lá e inventa uma denúncia lá no Ministério Público, ele bota alguém para ir denunciar, né, assim. Aí ele inventa tem um vialejo, aqui chama aqui no Ceará, né? Cada estado tem que dizer um jeito diferente. Aqui chama vialejo, né? Assim tem o vialejo, né? Tem que né, o sambariló. Então ele manda outro e, né? Tá certo. Aí chega lá uma denúncia anônima que tá vendo essa cobrança, não é isso? Então o que a gente faz? O que eu tenho recomendado é, rapaz, quem vai brigar por isso? O judiciário não anda brigando, porque o judiciário é inerte. Quem anda atrás disso é o Ministério Público do Trabalho. Não é o Ministério do Trabalho e Emprego. Às vezes o Ministério do Trabalho e Emprego, o que ele faz é o seguinte, quando você deposita no sistema, ele avalia a convenção e se ele achar que tem cláusula que é nula, ele faz uma proposta e manda para o MPT. Aí o MPT, se ele achar que é nula, ele entra com ação anulatória de cláusula de convenção coletiva. Não é assim o nome da ação? Eu analisava muito isso quando eu trabalhava lá. Então, ele entra com aquilo. Então, essa que é a questão. Às vezes, antes de entrar, ele te chama. Pode chegar por aí também. Então, quem vem é o MP. Então, o que eu fiz? Bom, antes do Supremo decidir, o MP, a CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Liberdades Sindicais em âmbito nacional, tomou um posicionamento em 2022, sendo favorável a isso. Mais de ano antes, sendo favorável à cobrança do jeito que o Supremo está dizendo hoje. E ele já dizia como era. Então, é outro documento bom de ler.
Entendeu? Então, o delineamento, poxa, vai pelo da Conanálise. Certo? Aí, ó, 935. Ó, não precisa ler tudo, é só esse pedacinho, ó, tá aqui, ó. É constitucional, estão vendo? A instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria. Ainda que, desde que, pronto, aí o menino queria que botasse como era que ia ser aprovado, mas, meu amigo, anda. Eu não mexeria nisso. Respeitando a opinião contrária. Aí eu tenho, né? Ó. Tá? Depois vocês vão querer esses slides também? Pois eu mando. Ó, tá, é a mesma coisa. Aí o tema, copiei. Se eu tava fazendo bem rápido de manhã. Era 3 eventos daqui à noite não falando do cara. Desafios, né? Ó. Na hora que saiu, olha aí. Cai, ó, dia 3 de outubro, aprova o projeto que impede sindicato de cobrar. Ele é o da reforma trabalhista, que era deputado. Olha aí o que, é que ele quer, olha aí, ó. Aí, ó. O texto, ó, o que, é que ele diz? De acordo com o projeto, ó, mesmo que seja, olha o que, é que ele quer fazer, ó, mesmo que seja filiado, o trabalhador deve autorizar prévio expressamente. Ou seja, é retornar e piorar um pouquinho o que já tem. Tá certo? Isso aí é um desafio. Eu estava lá no congresso, lá, o meu marido estava lá, nós invadimos o congresso lá, viu? Uma equipe de 6 pessoas, pelo federais. Pois é, tem que arranjar uma técnica de mudar na cabeça desses caras. Olha, encaminhamentos, ó. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Eu peguei a orientação número 20. De quem? Que é quem vem para cima. Ponto. O que, que ela diz? Financiamento sindical, contribuição assistencial negocial. Quem está lá atrás não está vendo, né? Peraí. É porque eu estava montando isso rápido, mas se eu só juntar os espaços aqui, vai aumentar. Ó, me diz. Está melhorando lá para trás? Ó. Vamos quando eu já mandar. Falta só um. Pronto. Melhorou? Olha aí agora. Financiamento sindical. Tá vendo que é antes da decisão do Supremo. Bem antes. Mas, para nós, era relevante, naquela época ainda, por quê? Porque mesmo que o Supremo tivesse decidido, o Ministério Público estava te dizendo o seguinte, eu não vou atrás se não for contra o que eu estou dizendo. Então, para nós, da prática diária, fora aí, quando o pessoal vai para a Justiça do Trabalho, já era um alívio grande. Porque para o Judiciário julgar tem que ter ação. E aí não, o Ministério Público vai logo no bloco, mas se chega uma denúncia, ele vinha. Então é uma matéria assim que o Ministério Público há muitos anos, que ele é muito atento, certo? Então eu digo, vamos para cá, ó. Contribuição assistencial negocial, previsão em norma coletiva, interesse patrimonial, ponderação de interesse, prevalência do interesse coletivo, atuação do Ministério Público do Trabalho. Nas notícias de fato, que é quando ele recebe denúncia, que versem sobre alcance subjetivo de cláusula de contribuição assistencial negocial prevista em norma coletiva, prevalece o interesse da coletividade sobre eventuais interesses individuais ou plúrimos de não contribuição, revelando-se, no caso, interesse patrimonial disponível do interessado, bem como o princípio da irrelevância social da atuação do parquê. O que ele está dizendo? Que uma denunciazinha de 1, de 2, de 5, ele vai focar no interesse do coletivo, e do coletivo é autorizando a cobrança. Não era como antes, chegava uma pessoa lá, não era assim? Chamava logo. Aí diz, ó, parquê Ministério Público, devendo-se privilegiar a manifestação da coletividade de trabalhadores e trabalhadoras exercida por meio da autonomia privada coletiva na Assembleia que deliberou sobre o entabulamento da norma coletiva. Foi show. Autorização por Assembleia. Faz no edital
bota no edital que vai discutir isso, não quer dizer que o autorizado vai discutir isso, bota na ata, dá o prazo e show. Me lembro, um dos sindicatos que eu atuo, deixa eu lembrar aqui, Sindicato dos Padeiros de São Paulo, base grande. A gente tem um acordo com o Ministério Público. O Ministério Público entrou com ação contra nós lá. É o Chiquinho. Entrou com ação contra nós lá. Eu estou com eles desde 2014, 15, sei lá. Quando foi, a Conales entrou com ação, primeiro chamou a gente, antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista. Eles chamaram a gente para... O procurador disse, olha, não aceito cobrar dos não associados. Doutor, a nossa tem direito de oposição. Não aceito. Você cobra dos filiados. Olha para você ver, ó, 2015 e 16. Você cobra dos filiados e dos outros não. E ainda tem mais. Se você quiser, faça o TAC aqui comigo agora. Se não quiser, eu vou entrar com a ação civil pública e vou fazer vocês devolver as que vocês pegaram tudo indo para trás. Até 5 anos para trás. Cheguei lá, ele disse, doutor, aí eu achei uma que ele tinha aceitado uma federação. Não estava naquele tempo aquela embaçada, né, 2015, 16? Você vê como era a briga. Aí eu mostrei, o senhor assinou essa aqui. Ele disse, eu não. Aí ele disse, olha, tá aqui, ó. Rapaz, ele se zangou, viu? Eu mostrei, zangou. Não, é porque era um colega e eu estava respondendo assim, mas tá aqui, assinado. Aí ele disse, poxa, tá, vai assinar ou não vai o TAC? Eu disse, não dá. Porque ele dizia assim, ó, o máximo que ele deu para nós, Oliveira, foi assim, ó, eu boto para vocês até 1 ano. Por exemplo, eu deixo vocês deixar do jeito que tá 1 ano. E depois nunca mais, para o futuro, nunca mais. E os comerciários de lá com o Patá, né? Patá fez. Se aperreou, você sabe que se travou muito o comerciário de São Paulo. Aí os padeiros chegaram e nós dissemos, não vamos fazer. Ele, procurador, fez. Papou com a ação. Do jeito que ele disse, do jeito que ele falou, ele fez. Quero que vocês não botem no futuro, que devolvam as que foram cobradas no passado. Aí começa briga, processo. Quando saiu a reforma trabalhista, antes da pandemia, bem antes da pandemia, assim, meses antes, ele topou fazer um acordo. Aí no acordo, a gente colocou que ia fazer autorização, ia continuar com filiados e não filiados, dando o direito de oposição, dando prazos, mas chamando a Assembleia com edital, e o edital dizendo que ia ser discutido aquilo ali. Aí, o que ele fez no acordo? Ele disse, ele limitou a nossa contribuição, que é isso que depois de passar isso aí, nós vamos conversar com ele de novo. Que ele limitou, não sei se era 1,5% e um valor X, que era aumentado pela inflação. Mas a gente sobreviveu. Tanto que eles queriam mexer agora, eu digo, não, meu amigo, deixa esse processo do Supremo transitar em julgado, porque se ele cair, nós temos a coisa julgada do nosso acordo, que está valendo, manter o sindicato vivo, o sindicato ia morrer. Então, independente do Supremo, a gente já tinha conquistado isso lá em São Paulo, para algumas categorias, aqui exemplo dos padeiros de São Paulo, sindicato lá. Então, eu estou mostrando que forma de autorização. Está aqui o norte. De onde é o norte? É fraco? É não. É o norte do próprio Ministério Público do Trabalho. Puxa na Assembleia e coloca. Certo? Porque lá, nesse tempo, a gente começou a correr atrás de autorizações individuais. Você acredita que a gente chegou a ter 20 mil contribuições, autorizações individuais? Sindicato grande, né? 20 mil individuais expressa autorizando. Um trabalho imenso. Mas a gente conseguiu, nesse caminho, esse acordo. Me lembro, a última vez que eu tinha mexido no processo, tinha 21 mil autorizações individuais expressas. Um trabalho lindíssimo, de base. Eles botaram gente na base para ir conversar com o pessoal, convencer, e tinha lá assinadinho, bonitinho, os papelzinhos, um por um.
Uma base de 120 mil pessoas, de autorização individual tinha 21 mil. Vocês estão acompanhando pela internet, passando essa semana, dia 14, dia 16 eu estou falando lá em Caraguatatuba, né, que é lá na colônia de férias deles. A gente vai apresentar temas como esse. Então, quer dizer, mas já tem um acordo. Então, eu estou só mostrando que esse acordo que a gente fez foi homologado, foi feito com o Ministério Público do Trabalho, homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo. Nós já fizemos um seminário da contratos lá, lembra? Caraguá, né? Que é praia e serra ao mesmo tempo. Exatamente. Eu chamo área preta, exatamente. Pronto. Então, basicamente, da contribuição sindical, eu acho que isso aqui é uma força para nós, não acha não? Pronto. E o que ele pede, agora o procurador até hoje, viu, Oliveira? Todo ano, tem que chegar em novembro, tem que mandar a conversão para ele. O cara não mandou ano passado, o cara me ligou, mas o homem estava me pedindo. Ele não te falou, mas que toda vez que fosse em novembro, mandasse? Manda. Inclusive, doutor, tá olhando. Inclusive, agora a gente pode cobrar. Passou o período de oposição, as empresas que não repassarem, as pessoas que não vieram se opor, que não repassarem a contribuição do sindicato, o sindicato pode entrar com ação. Claro. É igual outro sindicato que eu atendo, são 65 municípios de saúde, lá em São José do Rio Preto, Sindicato de Saúde do Rio Preto, e municípios. Aí ele botou lá que o patronal, dentro de uma norma, tem outro artigo, que eu acho que é bom você me lembrar, viu, doutora, me pedir pelo coisa, tem um manual do Ministério Público do Trabalho contra condutas antissindicais. Você revira esse manual? Pois é, eu tenho esse manual para mandar para vocês. Aí no manual, ele fala o que é que seria conduta antissindical com relação à contribuição. Aí o canal de São José do Rio Preto é o Reinaldo. Aí quando o Reinaldo chegou aqui, ele disse, doutor Cláudio, os caras mandaram, o patronal está mandando, insistindo para as pessoas que fazerem oposição. Aí tinha lá, por carta, ou por... Não, botou e-mail, link, eu disse, para que você botou isso? Não bota isso. Mas o padrão não era assim que vocês faziam? Vai lá, do jeito que vocês costumavam fazer, da oposição, do jeito que vocês faziam. Vai lá e tal, mas não precisa também, porque facilita, às vezes, a conduta sindical. Aí eu mandei os prints para ele, desse manual do Ministério Público do Trabalho, ele disse, olha, se aproxima do Ministério Público do Trabalho daí, porque lá com eles eu faço a orientação, é um dos contratos que a gente tem assim, eu oriento a diretoria, juridicamente, e os advogados. Aí o advogado, ele manda, ele faz a petição, manda, eu analiso e digo, eu faço isso e estou sugerindo. Então, faz um caminho assim, procura, com base nessa questão do Ministério Público, oficia a empresa e, se for o caso, leva para o Ministério Público. Bom, então, basicamente, para a gente encerrar, o último foi esse, eu acho que... Bom. Oportunidades, para finalizar. Está claro até aqui sobre contribuição? Que era o nosso medo? Depois da decisão? Do Ministério Público do Trabalho. Você já tem experiência com isso. Quem é que nós estamos sugerindo seguir? O próprio Ministério Público do Trabalho. Esse tipo aí é bom? É, Assembleia. Só que tem que lembrar de quê? Precedida de edital, dizendo que vai discutir isso, coloca na pauta, coloca na ata. Dá o prazo. Eu vou mandar isso, vai pedir esse documento. Vai pedir o manual de práticas antissindicais do MPT e vai pedir essa norma do MPT. Tá? Clóvis, mais detalhes, cara. O que é que tem de mais atual fora isso? Rapaz, o que tem de mais atual sobre contribuição sindical hoje deve estar na cabeça do presidente do Supremo Tribunal Federal, concorda? Que é o Luiz Roberto Barroso, porque ele é um dos que viraram o voto a nosso favor, né? Na cabeça no TST do ministro Maurício Godinho Delgado, que é um braço forte do ministro Lélio, que é o presidente, certo? E no Ministério Público do Trabalho, da Conalis. Mas nós temos um cearense lá, que é o Dr. Gerson. E quarta e quinta-feira da semana que vem, pasme, vai ter o Congresso de Direito Coletivo do Trabalho. Para discutir o quê? Assistenciais e o adequado financiamento.
Quer dizer, a pauta destrincha tudo. Olha aí, ó, os temas. Olha quem vai falar, primeiro lá em cima. Presidente do Supremo e do CNJ. Segundo, presidente do TST. Terceiro, ó, os conselhos, ó, Ministério, ó, o Subprocurador-Geral do Trabalho, ó, o doutor Gerson. Aí vem descendo. Vai estar lá, ó. Depois, o tema. Vamos ver só os temas, ó, para a gente fechar. Mas o Tatá vai trazer tudo. Ó, conferência de abertura é sobre as contribuições negociais e o financiamento sindical. Quer dizer, por eles, quem está fiscalizando e quem está julgando. Outro, contribuição assistencial, a proteção ao direito de sindicalização e o fomento à negociação coletiva. Outra, o exercício de oposição, que são essas perguntas. A gente vai ouvir deles. É mais fácil do que colocar na decisão. E a última, alíquota, porque como eu falei lá no acordo lá dos padeiros, eles colocaram até 1,5%, quer dizer que estão discutindo isso? Não está na jurisprudência, mas a gente vai ver o que é que eles estão pensando. Vai sair lá, né? O que é que eles estão pensando? Quem vai falar mais rápido do que isso? Se a palavra final de lei é do TST e a palavra final de Constituição é do STF. Tanto tem processo lá quanto no outro, eles vão falar. Aí eu disse, rapaz, eu acho que é uma oportunidade. E os temas estão aí, ó. Alíquota, custeio. Vai estar lá os dois baluartes, né? Que resolve. Ó, prazo, até o detalhe, ó. Prazo, forma, local do direito de contribuição, de oposição. Então eu achei que era uma oportunidade. Aí dos sindicatos, tudo em que eu trabalho, eu achei assim, não, eu vou fazer assim. Eu vou ligar primeiro para os comerciários. Aí eu perguntei, liguei, achei esse rapaz, eu acho que é uma... Mal está divulgado, né? Isso. Eu nem mandei, até no grupo lá que eu tenho, eu não coloquei a notícia. Eu liguei para o Tarcísio e disse, cara, eu acho que é uma oportunidade a gente chegar lá. Você não acha não que era uma oportunidade? Sim. Eu disse, eu acho que a gente tem que ver isso aí. Porque o parâmetro é isso que eu mostrei. Mas o que é que os caras estão pensando... Está bem em cima para a gente estar perto. Entendeu? Então, a oportunidade foi essa e aí... Só por do gato. Acho que é. Bom, no final é que vai ter os presidentes das centrais. Todos eles. É o painel de encerramento. Então, no mais, isso aqui já foi, né? Como dizia o Che, o presente é de lutas e o futuro nos pertence. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado.